Estamos iniciando agora mais um Mãos à Obra e hoje eu tô aqui um pouco nervoso porque primeiro eu vou falar do meu ídolo no futebol, que é o Zico, e eu tô com o autor de um livro perfeito sobre liderança, né? Que eu acho que todo mundo deve ler esse livro aqui, que é O Efeito Zico, escrito por nada mais, nada menos por Marco Eduardo Neves, autor de vários livros, várias biografias interessantíssimas. Eu vou deixar ele já falar a respeito disso, dessas obras e principalmente desse aqui, né, Marco? Muito obrigado aí pela sua presença. Vou deixar o livro aqui, vamos ver se ele consegue ficar em pezinho. A gente abre aqui um pouquinho, né? Fica. Então acho que a gente deixa aqui em cima da mesa, acho que pega lá, né? Vamos deixar ele aqui. Obrigado, cara, pela tua presença aí, por ter aceito o meu convite. Muito agradecido. Ô, Felipe, eu que agradeço. A gente que se viu recentemente no 2R, depois eu vi o nosso amigo Rodrigo aqui, né? Sim. E agora tá aqui sendo sabatinado por ti, tá aqui de novo no Multistúdios, que eu já tô familiarizado. Terceira vez, né? Terceira já vez viu no em Fala menos de um João? mês e meio. Acho que eu tenho visto mais o Multistúdios que a minha própria esposa. Enfim, mas faz parte, né? A gente tá lançando esse livro, que é um livro internacional. O primeiro lançamento aqui no Brasil, mas o Zico é um personagem mundial. E a gente depois tem Japão, tem Itália, tem Turquia, tem Espanha, tem muitos lugares que o Zico Japão? fez. Japão, né? Japão, a gente certamente vai lançar. A segunda casa do Galo é o Japão, né? Não, depois do Brasil? É, porque assim, ele pegou o Japão, era um campo minado. Quem é dos anos 80 para trás vai lembrar que quando jogava pelada, pegava um time que era ruinzinho, aí eu falei, é tudo japonês. Entendeu? Porque, assim, o esporte dos caras era sumô, era outra coisa, né? E futebol não fazia parte. E hoje não. Hoje o Japão é uma potência no futebol, com jogadores que jogam na Itália, jogam em vários lugares. O Japão ficou em primeiro lugar na última Copa do Mundo, em primeiro lugar num grupo que tinha Alemanha e Espanha. Verdade. Tem times tem países que tomam de 7 da Alemanha, tem países que perdem para a Espanha, o Japão ficou em primeiro lugar. Então o Zico é muito ídolo lá, pegou um campo minado, não sabiam nem o que era a bola direito, ele trazia os massagistas, trazia os roupeiros para o Brasil, para verem como é que trabalhavam nos clubes, para chegar melhor no Japão, e transformou do zero a uma grande potência, né? Então, o Japão, certamente, onde tem 2 estátuas, tem mais do que aqui no Brasil. Se bobear a idolatria lá no Japão, por ser um país, né? Não que o Flamengo não seja uma nação, né? Aí o flamenguista falando, eu puxo a sardinha. Mas o Zico, ele é um ídolo muito grande lá no Japão, né? Sim. Aqui é muito através do Flamengo, porém, todas as outras equipes respeitam muito o Zico, né? Até o próprio Vasco da Gama, né? Que é o arquirrival do Flamengo, tem o Zico também com muito respeito. E é isso mais ou menos que o livro mostra, porque assim, o nome do livro é O Efeito Zico, mas o subtítulo é Como obter índice de rejeição zero na sua profissão. E o Zico tem um índice de rejeição zero. O torcedor do Vasco, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, do Corinthians, do Palmeiras, vários torcedores, inclusive no Japão, ele era do Kashima Antlers, mas torcedores de outros times também o idolatram. Então, por quê? Porque ele sempre foi muito respeitoso. Quando ele fazia um gol no Vasco, em vez de dar uma banana, que tem certos jogadores mandavam calar a boca, não sei o quê, ele ia lá comemorar com a do Flamengo, com a torcida dele. Então, ele não criava uma animosidade com a torcida adversária. E prova maior disso foi quando o Roberto Dinamite, que é um dos melhores amigos dele, faleceu. O velório, o funeral foi em São Januário. E lá para o velório, o Zico, quando pintou em São Januário, foi ovacionado pelos Cruz Maltinos, aplaudidíssimo. Na verdade, quando o Roberto se despediu do futebol, o Zico botou a camisa do Vasco também. E no treino que ele fez em São Januário, todo mundo querendo tirar foto com ele, não sei o quê. Então, assim... E nem por isso ele deixou de ser menos ídolo do Flamengo, não, né? E nenhum rubro-negro foi contestar, por que botou essa camisa? Nada disso, ele já vestiu também no Japão. Uma vez ele levou o Fluminense para jogar contra o Kashima, e aí ele era jogador e técnico, né? Coisa que o Romário está voltando a fazer agora aos 58 anos. Então, ele era jogador e técnico, e aí ele jogou contra o Fluminense, depois botou a camisa do Fluminense, não sei o que, tem uma foto dele, o pessoal acha na internet. Então, o Zico já vestiu no camisa do Fluminense, vestindo camisa do Vasco. Uma vez eu estava no CFZ com ele, e chegou um botafoguense com a camisa branca do Botafogo e falou, você tem algum problema de assinar aqui?
Aí ele, nenhum, já tive tanta alegria com esse time, não sei o quê, e assinou. Mas é a verdade, porque eu fico pensando, se eu tô com a minha camisa do Flamengo, eu sou Flamengo, e, por exemplo, tivesse o Maradona, que foi um ídolo meu, já morreu, mas estivesse vivo, eu não ia querer, não, a minha camisa do Flamengo, o Maradona ali, eu ia tirar onda com aquele autógrafo. O Zico é um dos maiores gênios da humanidade, Zico, Cruyff, Ronaldo, enfim, Platini, Zidane, então o Zico é dos grandes nomes. E isso tudo, diga-se de passagem, sem ganhar uma Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. Exatamente. Imagina se o Zico ganha uma Copa do Mundo. É igual o que aconteceu agora, né? O Messi jogou a última Copa. Também ia passar batido sem uma Copa do Mundo. Sabe, ia ser o Messi, mas não ia ser isso. Agora, o Zico, ele é algo tão grandioso mundialmente sem ter ganho uma Copa do Mundo. E poucos vão ser assim. A gente lista, por exemplo, assim, teve o Johan Cruyff, da Holanda, que foi revolucionário, a laranja mecânica, mudou, os jogadores trocavam de posição. O Cruyff entrou para a história e não ganhou a Copa do Mundo. O Puskás, que hoje é o prêmio Puskás, do gol mais bonito, foi um jogador da Hungria, de uma grande, mítica Hungria nos anos 50, também não ganhou a Copa do Mundo. E mais recente, a galera da nova geração sabe, Cristiano Ronaldo. Isso. Porque não ganhou e nem vai ganhar, se disputar com 40 e tantos anos a próxima, não vai ganhar. Então, assim, e nem por isso vai deixar de ser uma pessoa que, se estiver aqui no shopping, vai parar o shopping, o Cristiano Ronaldo. Então, o Zico é assim. O Zico, às vezes, está na Torre Eiffel com os filhos, não sei o quê. Pô, tá todo mundo... Vai lá e, pô, pai, até aqui. Na Disneylandia, uma vez, ele curtindo férias com a família, ele teve que se fantasiar de Mickey. Porque os brasileiros lá invadindo, e todo mundo... Ih, não, é o tal do... É o Zico. E aí não tem uma vida, assim, né? Fica tipo um Rei Midas ao contrário, né? Tipo um Michael Jackson, tipo a Madonna, que acabou de chegar ao Brasil. Enfim, não pode ficar andando na rua ali, comprar um negócio na padaria, né? Então, o Zico tem essas questões. Por quê? Porque ele tem um fascínio, ele exerce um fascínio muito grande sobre as pessoas. Primeiro, por ele ser esse gênio no e vai esporte potencializando dele. ano após ano. Parece que... Mas é o que você diz muito. Eu acho que está tudo dentro desse conteúdo, desse livro aqui, o que representa o Zico em relação a ser humano. Sim. E em relação à liderança. Isso. Porque a cada ano que passa... parece que essa idolatria aumenta cada vez mais. Não sei se pela escassez de ídolo, né? Ou por realmente ele mostrar uma imagem diferenciada do que a gente estava conversando, de realmente o que é ser um ídolo. Exatamente. A cada ano que passa, o Zico é mais requisitado do que quando ele jogava futebol. Eu já até fiz essa pergunta para ele e ele falou que nunca trabalhou tanto quanto agora. E me lembrou uma do Oscar Niemeyer, a gente que fala sobre isso, sobre arquitetura, sobre engenharia. O Oscar Niemeyer, ele, se não me engano, ele faleceu com 103 anos de idade. E quando ele estava com 101, ainda lúcido, porque o corpo não ajuda, mas a cabeça está ali, a cabeça não sai dos 25, 28 ali, a cabeça da gente. Não envelhece, né? Não, eu continuo com a minha cabeça aqui, 25, 28, do corpo é que não aguenta mais. Certas aventuras. Agora, o Niemeyer, com 101 anos, 2 anos antes de morrer, ele falou, cara, eu nunca trabalhei como agora. O que chega de projeto para mim não para. Por quê? Porque todos querem que seja o último projeto de Oscar Niemeyer. E aí acham, não, agora ele está com 99, vamos mandar que ele não vai ser o último. Sim. E não foi o último, vamos mandar um novo porque vai ser o último. E ele dando canseiro em todo mundo. Então, assim, o que ele com 30 tinha 3 projetos para se dedicar, com 90 e tanto ele tinha 8, 10 projetos, porque todo mundo achando que era o último. Então, o Zico mais ou menos é isso. Acho que todo mundo, não que espera que ele vá embora, muito pelo contrário, mas assim, o fascínio que ele exerce pela conduta, pela retidão, pela ética, pelos valores, pela autenticidade, acho que é difícil da gente tentar achar, não digo nem no futebol nacional, mas entre as grandes e mais relevantes personalidades do Brasil, Fernanda Montenegro, pessoas que tenham tantos atributos qualitativos quanto o Zico. Então, assim... É raro, né? É raríssimo, né? Você sempre pode ter qualquer nome, joga qualquer nome.
você vai falar, mas ele Já é assim, fez isso no já passado. fez isso no Já passado. era assim. O Edmundo já teve um acidente lá, que trágico. O outro tem não sei o quê. Então, assim, por mais que a pessoa se torne uma outra pessoa, mas já foi Big Brother, já foi... vai sempre ter alguém taxando alguma coisa. E o Zico, desde o início da carreira, você não acha uma vírgula para falar. Cristalina, né? É como se ele tivesse E, na verdade, não é um assessoramento, uma assessoria, uma consultoria, nada disso, porque é de família. São valores que embutidos na família, na construção familiar, que, no fundo, são os nossos valores, nosso caráter vem dali. Vem dali. Então, ele, desde Quintino, e você também, né? Sou de você lá. também sou de lá. Quintino, então, parabéns. Quintino, Bocaiúva, enfim... para mim, eu tenho vontade até de escrever sobre esse bairro, porque é tanta gente impressionante que já nasceu ali para a cultura brasileira, que eu fico boquiaberto. E o Zico ali nas ruas de Quintino, na questão, por exemplo, o pai dele falou, olha, eu não quero um filho jogador de futebol. Porque jogador de futebol, com 30 e poucos anos, tá velho. Só que vocês vão viver 80, 90 e vão fazer o quê da vida? Então, eu quero que vocês estudem. Então, o Zico, depois de já ter jogado 2 Copas do Mundo, em 83, ele foi vendido para a Itália, ele teve que parar a faculdade. E eu falando com o Zico, peraí, você estava fazendo faculdade? Ele jogando futebol, já tendo jogado a Copa de 82, sendo uma das figuras mais visadas do mundo, ele pegava o segurança do Flamengo, levava ele até a faculdade. Imagina o Messi, o Cristiano Ronaldo entrando contigo na faculdade ali para estudar, cara, como professor. Você da sala do cara. Já jogou ontem, meteu 3 gols no Fluminense e está aqui na sala. Entendeu? A gente falando sobre o jogo e está aqui o cara. Então, por quê? Por causa dos pais. Falando, cara, o jogador de futebol você está, mas você não é. Você está. Tanto que o Zico hoje está uma outra coisa. Ele não está mais jogador, mas ele é uma personalidade. Então, esses valores, essas coisas que o Zico teve desde a infância, são muito importantes para ele chegar a ser esse cidadão que você não acha. E a responsabilidade que ele carrega e a sabedoria que ele tem com essa responsabilidade. A gente estava conversando a respeito até de você mesmo, né? Que você era goleiro lá, né? Estava um pouquinho fora de forma e a sua esposa falou, você tem que fazer aí um trabalho, vai diminuir, tá engordando demais. E você deixou para lá. Mas quando o rei falou, o sujo tu abaixou como Foi chegou a hora, né? Conta essa história aí pra gente. Eu ouvi o tempo inteiro quando eu estava casado, já tem mais de 15 anos isso. Eu estava casado, aí eu ouvia, olha, você tá fora do peso, não sei o quê. E aí entrava no ouvido, saía por outro, né? Era a minha esposa falando. Mas aí, certo dia, eu fui para uma viagem com o Zico e eu era goleiro da seleção Zico 10, que ele junta aí jogadores, Júnior Baiano, Beto, Atirso, Fernandão, enfim, e juntava aí jogadores para fazer amistosos pelo país. Mas a grande maioria da torcida ia para ver o Zico. E nisso ninguém queria ser um goleiro nessa coisa. Queria viajar para ser goleiro. E aí eu aceitava ali, porque eu jogava amadoristicamente. Então, eu era o goleiro, o resto era tudo ex-jogadores profissionais. E aí, de repente, eu chego no aeroporto um pouquinho fora de forma, aliás, bastante fora de forma, e eu ouço o Zico, que é mó gaiato, cochichando com o cara, e nosso goleiro tá gordinho, hein? E não sei o que, eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte que eu voltei dessa viagem, eu comecei a malhar. Aí a minha esposa chegou e falou assim, cara, eu tô te falando há 1 ano que você tá fora de forma. O Zico fala uma vez, você já começa tudo. Porra, é o Zico. E aí eu volto a falar, a responsabilidade que ele tem em qualquer coisa que ele possa falar, porque ele pode motivar, e se ele falar uma palavra errada, a pessoa pode fazer alguma besteira, né? Porque o Zico falou. Exatamente. E o Zico ele tem muito cuidado com essa questão, por mais que ele fale, por exemplo, fale até no livro, né? Que assim, você vai dar uma entrevista tal, faz a barba. Não, quem tem que ter boa imagem é a televisão, não sou eu. Uhum. Eu tenho que ter um bom conteúdo, entendeu? É que nem o vinho. Se você for comprar o vinho pelo rótulo da garrafa, às vezes você vai tomar um negócio amargo ali. Entendeu? Vai tomar vinagre. Exatamente. Então, assim, o Zico, ele tem a noção da responsabilidade que ele carrega sobre si. Uma palavra de incentivo, você pode chegar, por exemplo, quem lidera um time, quem gere uma equipe, esse livro é muito importante, seja em que área for. Área de construção civil, área de arquitetura. Quem tem uma empresa, quem tem funcionários,
você deixar um bom ambiente, você mostrar pelo exemplo, você exercer a liderança pelo exemplo e não pela força. É muito fácil pela força. Vai lá e faz isso. Pinta aqui a parede. Agora, se você mostrar pelo exemplo, olha, se pintar essa parede dessa forma, olha aqui, olha como já ficaram essas casas, não sei o quê, é diferente. Agora, existem, por exemplo, questões como, por exemplo, houve no Zico no Japão, que se você der um esporro em público em alguém que, de repente, não tem um talento, ele pode se implodir. Entendeu? Então, às vezes, você tem que saber quando você tem que dar um esporro em particular, quando você tem que dar em público para os outros também ouvirem, entendeu? Então, você pegar uma estrela e dar um esporro em público pode ser legal para ela descer do pedestal e para os outros verem, cara, ele trata todo mundo igual. Agora, você pegar aquele reserva do reserva e dizer, você fez uma cagada, entendeu? De repente, ele só vai piorar. Então, chama ele no particular, no privado, fala com ele. Olha só, você está indo muito mal, você está treinando errado, não sei o quê. Não fala em público que ele pode se implodir. Você tem que ter uma noção de como equilibrar isso na empresa que você está, no clube que você está. Se ele demonstra que está com raiva do resultado diante de todos os jogadores, de repente chega um dirigente, ele fica sorrindo pro cara, sabe? Ele vai perder a moral com os jogadores. Sim. Ele não pode ser duas caras. Entendeu? Então, assim, toda essa questão de como se comportar, de como se posicionar, do que oferecer para que um outro funcionário, para que um outro comandado, seja de que grau hierárquico for, se comporte como a gente espera ou dê o resultado que a gente espera, isso tudo está na leitura do efeito Zico. E me cita aí um exemplo, assim, do Zico em relação à liderança, de que o grupo realmente viu aquilo ali como... E ali começou algo que as pessoas começaram a ver ele e falar assim, porra, tem que seguir ele. Não só pelo talento, mas sim pela liderança em si dele mesmo que ele carregava. Eu sei que o talento ajuda também a você ter um pouco de liderança, isso é fato. Sim. Né? Mas ele, líder, sem a parte do talento, você tem algum exemplo dele? Tenho, assim, por exemplo, quando eu era gandula no Flamengo, eu fui gandula dos 12 aos 15 anos. E o Zico pegou a reta final do Zico, entre 87 e 89, quando ele termina a carreira. Então, eu estava vendo o meu livro passar na minha frente, mas ele não estava me vendo. Eu era invisível para ele porque eu era apenas um gandula, mas eu estava vendo ali as questões de liderança dele com um grupo. Então, por exemplo, acabava o treino, o técnico apitou, tá todo mundo liberado. O Renato Gaúcho, todo mundo ia direto pro vestiário para tomar um banho, para ir para noite ou para voltar para casa, não importa. Acabou o treino, acabou o trabalho. Acabou. Muitos funcionários falam, deu bateu 17h15, bateu o ponto, vou-me embora. Bateu o ponto. O Zico, que, digamos assim, se você for adaptar para sua empresa, o Zico, que era o melhor funcionário, o mais talentoso, o que não precisava provar nada para ninguém, quando acabava o treino, ele continuava com o uniforme, pegava a bola, botava um biombo ali de barreira, chamava o terceiro ou quarto goleiro, aquele que quase não tem chance de jogar, né? Porque no banco só fica o reserva. Chamava o terceiro goleiro e falava, cara, você me ajuda aqui que eu quero me aperfeiçoar nas faltas, nos pênaltis. Enfim, e aí ficava ali, botava a barreira, botava uma camisa no ângulo, bem na junção da trave com o travessão, para tentar ficar acertando aquela camisa. E aí, nisso, os jogadores lá tomando banho, querendo ir embora. Quando os jogadores saíam, já arrumados, de perfume, óculos escuros, olhava para o campo e estava um cara de 30 e poucos anos, que já jogou 3 Copas do Mundo, que é o mais habilidoso de todo, ferrado do joelho, treinando sem refletor. A Gávea não tinha refletor, hoje a União do Urubu tem, não sei o que, o Flamengo virou uma potência nessas questões, mas na época o Zico treinava com a luz do Jockey Clube chegando na Gávea, então muito incipiente, e tá lá ele treinando, se aperfeiçoando, se aprimorando, porque ele fala... É difícil, é impossível chegar à perfeição, mas a excelência você consegue. Sim, com aprimoramento. Treinamento, com a constância. Você vai ter funcionários excelentes, você não vai ter funcionários perfeitos. Mas se ele for constante, se ele fizer sempre, se ele fizer bem, ele vai ser excelente naquilo. Sim. Então, aí o Zico ficava ali se aperfeiçoando. E olha só o que ele fazia. Ele se aperfeiçoava de tal forma que se durante o jogo chegasse alguém e falasse, putz, essa falta aqui, posso bater? Não, você treinou a semana toda? Ele tinha moral para dizer isso. Você treinou? Eu estava lá treinando, eu não tive que treinar. Agora, se alguém aparecesse com ele, aconteceu algumas vezes do jogador sair do vestiário, ver o Zico ali, ficar com vergonha, volta pro vestiário, bota o uniforme e fala, Zico, posso te acompanhar aqui? Como é que você pega na bola? Aí ele, muito bem. Aí vai treinando. Ih, tá batendo bem. Ó, na hora do jogo, se pintar uma daqui, você tá bem calibrado. O Zico sabia. Uhum.
Só que aí chegava na hora do jogo, a galera, Zico, Zico. Aí ele perguntava, tu quer encarar? Se tu perder... Não, tô bem, tô confiante. Beleza. Então, assim, é pelo exemplo que você lidera. Então, o cara que não treinou, não tem nem como chegar para tomar a bola dele. Eu vi uma história, não sei se é real, que o próprio goleiro cansava e o Zico não cansava. É real isso? É verdade. Mas só terminando essa questão, o terceiro ou quarto goleiro, imagina para ele não tinha chance de ir para o banco num jogo oficial. Ele podia chegar para a família, para a mãe, pai, hoje eu peguei uma falta do Zico no treino. Sério, filho, sério? Então, ele se motivava. E acabava se aperfeiçoando. Que o técnico olhava, pô, mas esse cara tá melhor nas cobranças de falta. Vamos dar uma chance para ele aqui? Aí. Então, assim, ele era um círculo virtuoso. Para ele, aperfeiçoando, para o outro, que não teria chance de mostrar que treinando mais, ficando mais tempo, você pode ficar melhor do que o reserva que já está tomando banho, entendeu? Então, assim, essas questões que o Zico tem. Por exemplo, ele levou jogadores para o Japão para mostrar aos japoneses como jogar futebol. Então, assim, teve um jogo que um jogador, o Alcindo, tinha feito 3 gols, foi 5-0 com 3 gols dele, foi o melhor em campo. Man of the match. Foi o Zico que levou o Alcindo para lá, né? Foi para exatamente mostrar aos japoneses como jogar futebol. Aí, nesse jogo, o Kashima ganhando de 5-0, 3 gols do Alcindo, melhor em campo, não sei o quê. Tem a chance de fazer 6-0, o Alcindo, em vez de chutar pro gol, tenta dar um lençol no cara e erra. Cara, isso foi nos últimos minutos do segundo tempo. Quando acabou o jogo, o Alcindo chega no vestiário das entrevistas, não sei o quê. Quando chega no vestiário, chega grande, achando que o Zico vai adorar, Porque fez 3 gols, né? E o Zico fica olhando pra cara dele, e aí, professor, gostou? Gostou do quê? Gostou do que você fez agora no final? Qual é a diferença de ganhar de 5-0 ou de 6-0? Você tem que mostrar para eles como é que se faz o gol. Você não mostrou. Você foi querer enfeitar com um drible. Agora, quando chegar 0-0 ou a gente estiver perdendo, o cara vai chegar na mesma situação, vai achar que tem que dar um drible, em vez de chutar pro gol. Então, não importa, cara, que você fez 3 gols, você tá aqui, não é para se individualizar. Você está aqui para mostrar o que deve ser feito. Ele não estava preocupado com o espetáculo ali, ele estava preocupado em realmente passar didaticamente o futebol para os japoneses, né? Porque ali estava 5-0, mas se tivesse 0-0, ia ser 0-0, porque o cara, em vez de chutar pro gol, ia tentar um drible. Então, assim, você tem que ir. E os japoneses são tão metódicos que quando o Zico falava no treino, eles ficavam com um caderninho anotando. E aí o Zico, cara, vamos parar com isso, porque o futebol tem improviso. Vocês têm que aprender e não decorar. Sim. Entendeu? Então, assim, o Zico teve um trabalho complicado para os japoneses perceberem isso. Mas nunca... Foi o maior desafio da vida dele. E a importância, agora mudando um pouquinho indo para um lado mais polêmico, mas que você já me explicou tudo, e eu quero que você explique aqui agora no podcast. Em alguns momentos da carreira do Zico, essa liderança e essa imagem dele, as pessoas tentaram manchar um pouco, né? Eu queria que primeiro que você começasse a contar, é o início, né? É a bomba que já começa o livro, que é a respeito lá da Itália, né? Sim, que teve problema com o fisco do imposto de renda. Isso, então assim como teve um problema com o Romário, que botou no Café do Gol, que era uma boate que o Romário fez na Barra da Tijuca. Ele fez no banheiro feminino e no banheiro masculino, botou caricaturas do Zico e do Zagallo. A do Zagallo sentado no vaso sanitário e a do Zico segurando o papel higiênico. Tipo assim, alguém fez merda e o outro vai ter que limpar. E aí é uma questão de liderança clássica, porque foi quando o Zagallo cortou, quando o Zico, enfim, avisou o Romário que ele estaria fora da Copa de 98. Ele tendo sido o melhor jogador da Copa de 94, estaria fora da Copa seguinte, por uma contusão. E o Zico, que era o auxiliar técnico do Zagallo, falou, cara, quem pode cortar o Romário não sou eu nem você, Zagallo. É o Lídio Toledo, que é o médico. Se ele falar que o Romário não tem condições, acabou, infelizmente. É uma pena, mas, cara, não tem. Não vamos levar um cavalo manco para uma Copa do Mundo. Eles tinham noção da grandeza do Romário, mas é o que você falou. Exatamente. Tem condições, não tem condições. É tipo um exército, cara. Se mataram o cara, você não vai... acabou, beleza, vamos voltar. Não, você tem que seguir. E decisões você difíceis, tá numa guerra... decisões difíceis faz parte da liderança também. Exatamente. E quem tem que tomar a decisão, quem tem que assumir a responsabilidade é o líder. O líder, no caso, digamos assim, era o médico. O médico não podia
comunicar. O médico podia dar um atestado dizendo não tem condição de jogo. Então, o líder, no caso o técnico, e o técnico não era o Zico, era o Zagallo, deveria comunicar ao seu... Afinal, quem é que convocou? Foi o Zagallo. Só que o Zagallo não teve punch, porque sabia como é que o Romário ia se comportar, sendo a melhor estrela da Copa, sendo a figura mais aguardada da Copa do Mundo. Aí chegou para alguém que tem... Né, rejeição que zero, mata falou, no peito Zico, mesmo, eu vou lá. Você pode comunicar ele? Aí o Zico virou pro Zagallo e falou assim, você quer que eu banque o antipático? Beleza, vou lá e comunico, mas por favor, depois vocês chamem ele aqui e avisem oficialmente a ele. Aí o Zico foi lá e comunicou pro Romário. O Romário fazendo tudo para poder jogar, descobre pelo Zico que tá fora da Copa. Caiu na conta dele. Caiu na conta do Zico. O Romário decidiu sujar a imagem do Zico e do Zagallo na boate, o Zico não deixou por isso mesmo. Então, o Zico entrou com um processo de danos morais, de imagem, e chegou com esse processo Ganhou? E foi com esse processo até o fim. Aí, acontece que no ano seguinte do processo, enquanto ainda estava tramitando, o Flamengo contratou o Oscar Schmidt, o irmão do Tadeu Schmidt, que é um dos maiores jogadores de basquete da história. E aí o Flamengo contrata o Oscar Schmidt. E aí o presidente do clube fala, Zico, você pode estar aqui você que é o maior... Você pode estar aqui na contratação de outro gênio que a gente está trazendo para o basquete, o Oscar? Não, claro, o Oscar é meu amigo, vou estar aí. Só que tem uma coisinha, o Romário é nosso artilheiro aqui do time principal, ele vai estar presente também. Cara, eu deixo de ir em algum lugar porque o outro tá, cara. Vocês não estão me convidando? Eu vou. Quem mais vocês vão convidar não me importa. Não... Eu vou. Entendeu? Quando o Zico chega lá e o Romário tá lá porque era do elenco atual, os dirigentes tentam levar os dois para uma sala e levam. E aí vão lá, o Romário e o Zico se encaram depois da sacanagem que o Romário fez na boate. E aí o Romário, conversando com o Zico chega e fala assim, olha só, eu não tenho nada contra você, eu não preciso do teu dinheiro, eu não quero o teu dinheiro, mas assim, o que você fez com a minha imagem, são décadas que eu tenho a minha imagem assim, para você ir lá e brincar e ficar todo mundo caçoando, tirando fotinho. E sem saber do que realmente aconteceu internamente, né? Então, enquanto você não me provar como homem que você cresceu, que para mim, isso foi coisa de moleque, eu vou continuar com esse processo, eu vou com esse processo até o final. Ele falou de uma forma tão autêntica e real para o Romário, que o Romário falou, cara, você está certíssimo. Se fizessem comigo, acho que eu agiria até pior. E aí fica a nosso critério pensar o que seria o pior do Romário, né? Mas eu agiria até pior. Então, e aí o Zico falou, cara, não é nada contra você, é pela minha imagem. Então, eu vou seguir esse processo até o final. Chegou e ganhou o processo. Então, assim, isso é você ser autêntico, isso é você mostrar liderança. E essa é a questão que o Zagallo, que era o líder, não quis fazer. Caiu na conta do Zico algo que não era. Como você falou no início do livro, o episódio de que mancharam o nome dele em 85, na Itália, escândalo pelo mundo inteiro, porque Zico sonegou imposto de renda na Itália, como se fosse um Al Capone. Entendeu? Logo o Zico, aquele cara que é tão certinho, tão correto, sonegando imposto, sonegando fisco. Isso era o quê? 85. 85. E aí o Zico foi condenado, teve que ir a julgamento, falar com o procurador em Udine e não sei o quê. E o povo acreditando muito nele, mas as manchetes sensacionalistas depositando na conta dele. Ó, é muito bonzinho, mas não é tudo isso não sei o quê. E o Zico foi lá e mostrou tudo que fizeram com ele, principalmente os mafiosos, como presidente do clube, enfim. E aí o Zico comprovou que usaram de má fé com o nome dele, pediram para ele assinar um documento que ele não deveria ter assinado e não sei o quê. E ele saiu de lá com o pessoal, todo mundo do governo italiano pedindo 1000 desculpas por terem vazado informações para a imprensa, não sei o quê. O Zico, a ponto de, na despedida dele da seleção brasileira, ele decidiu se despedir em Udine. Em 1989, ele foi para Udine, para a cidade que o condenou, e foi recebido com pompas e não sei o quê. E, inclusive, juntou muitos dos jornalistas que sacanearam dele num jantar. Aí, tá vendo? Ficam dando antes de averiguar, entendeu? Antes de me perguntar, ficam botando manchetinha em jornal. E aí, quer dizer, todo mundo pediu desculpas a ele. Então, assim, você não tem nada para falar mal do Zico. Quando algum torcedor de galhofa, um torcedor rival vai falar, mas perdeu um pênalti na Copa do Mundo, o Zico também assume. É aquela questão da excelência. Ele fala, quem é que ia tirar a bola de mim? Quem é que batia melhor do que? Quem é que treinava mais do que eu? Isso não pode entrar na balança Não, só perde quem bata, né? Isso não... Só perde quem bate. Eu fiz um livro sobre o Louco Abreu fala,
Pênalti tem 4 oportunidades. Imagina o Roberto Baggio, então, na Itália. O Baggio, eu vi um documentário dele. Isolou a bola na final de Copa do Mundo. Mas foi por isso que eu perguntei ao Zico, porque eu vi um filme sobre o Baggio, Divino Baggio, em alguma das plataformas. E aí, no filme, o Baggio, ele mesmo confessa que ele tem pesadelos até hoje. De vez em quando ele acorda com aquele pênalti perdido contra o Brasil. E aí eu perguntei para o Zico, você teve ou tem, ou teve na época, pesadelos com o pênalti que você perdeu contra a França? E aí ele falou, não, cara, nunca tive. Porque quem é que ia tirar a bola de mim? Quem é que batia melhor do que eu? E ele estava machucado, Quem né? que treinava mais do que eu? Não estava na Copa? Ele Estava super machucado. Foi uma via crucis para ser crucificado. Ele passou por um calvário ali porque ele não queria ir para aquela Copa, mas o técnico queria ele 10 minutos. 10 minutos de um gênio vale mais do que 90 minutos de um perna de pau. Sim. Entendeu? Então, assim, tem 10 minutos. Ele botou o branco na cara do gol, foi pênalti. Entendeu? Agora, se ele permite que um outro bate e ele o outro sai como perde, covarde. ele sai como covarde, e se o outro perde, ainda sai, o cara fica com a carreira, de repente, à deriva. Ele assumiu. Ele é o líder. Eu tô em campo, ninguém batia melhor do que eu. Seria sacanagem com o cara, pressão, o Zico tá aqui. Eu acho que seria bater. pior, seria realmente pior para a imagem dele se ele realmente não bate, o outro bate e perde. Exatamente. Que aí ele ia ser o covarde pro resto da vida. Exatamente. Né? Coisa que ele realmente não foi. Ele Não assumiu, foi. bateu e é isso aí, pô. E o jogo acabou 1-1, aí foi pros pênaltis. Aí, na hora dos pênaltis, o Tele Santana pergunta para todo mundo, aí, quem tá bem, não sei o quê. Todo mundo começa a coçar a cabeça, olhar pro chão e não sei o quê. Aí o Zico virou e falou assim, peraí, eu tenho que perguntar ao árbitro ali se eu posso bater os 5, né, gente? Uhum. Eu acho que ele não vai deixar, eu preciso de mais 4 aqui. Quer dizer, ele precisa de mais 4, ele já tá dizendo que ele vai bater de novo. Isso é a postura do líder. Se ele bateu aquele, é porque ele era o melhor. Perdeu, faz parte do jogo. O Louco Abreu fala, ou você, no pênalti, ou você faz o gol, ou o goleiro pega, ou vai na trave, ou vai para fora. Não tem outra chance, são 4. Acabou. Então, assim, ele tinha perdido, mas tem uma nova chance. Cabe ao líder bater. Então, ele ia bater o dele, mas todo mundo tirando o dele da reta. Tirando o seu da reta. Aí o Zico pergunta, vocês querem que eu pergunte se eu posso bater os 5? Eu acho que eu não posso, eu preciso de mais 4 aqui. Aí começaram a se apresentar os... Então, esse é o papel do líder. É você assumir na hora dos erros, é você mostrar pelo exemplo, é você ter essa autoridade, entendeu? De falar assim, na frente de um treinador. Resguardar a sua equipe, né? Deixar a sua equipe protegida, em relação à tua imagem. Então, você é o mais forte, então é você que vai botar a cara. É como se fosse um CEO, né? Isso aí, exatamente. Então, assim, tudo que eu vejo, né? E agora mais ainda com o livro, com você tá me passando em relação ao Zico, só me faz aumentar mais a idolatria por ele. Quero um dia, se puder, Zico, se eu puder um dia estar junto com você, vai ser uma satisfação tremenda para mim. Mas, acabando de falar isso, eu quero entrar numa outra relação que teve, que também parece que tentaram também manchar, que foi a questão quando ele entrou de dirigente no Flamengo. Ah, sim. Né? Eu acho que existe uma coisa de algumas pessoas no Flamengo de sempre tentar diminuir os... Coisa que eu acho que não vão conseguir, mas eu acho que tentam fazer isso. Acho que por ser tão forte, eu acho que algumas pessoas que não estão ao lado dele acabam perdendo essa força. Eu, do lado de fora, não tenho nenhuma... presença dentro da Gávea ou dentro de qualquer outra coisa, eu enxergo assim. Eu acho que aconteceu isso nesse caso quando ele foi dirigente. O que você tem de informação? E tem alguma coisa no livro a respeito disso? Não, no livro nem tem, mas assim, na época eu sou amigo do Zico há muitos anos, na verdade, são 36 anos convivendo com ele, porque desde Gandula, mas aí ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Então, assim, durante esse período a gente estava próximo e eu conversei muito com ele. Mas esse caso não entra, porque assim, não é uma questão, Felipe, só do Flamengo com alguém. O brasileiro tem esse mal de ver alguém que tem sucesso e tentar achar alguma coisa para difamá-lo, para... Ninguém pode ser íntegro e perfeito 100%, né? Você tem que sempre achar alguma coisa, como a gente falou aqui, pô, a Grazi Massafera é excelente atriz, mas foi Big Brother, não sei o quê, pô, é modelo, mas se prostituiu. Você tem que sempre ter um mais com alguma coisa negativa. Então, o Zico tentou ser dirigente do Flamengo, mas foi botar um jogador do CFZ no clube. Pô, pelo amor de Deus, se você tem um clube, no caso do Zico, na questão dele, quando foi dirigente do Flamengo,
Primeiro lugar, que quando ele aceitou ali o convite da Patrícia Amorim e dos asseclas dela, eu já pensei assim comigo, cara, o que o Zico vai ganhar com isso? Porque ele só tende a perder, entendeu? Quando você chega num patamar, num estágio tal, se você aceita qualquer coisa, no mínimo você tem que empatar com aquilo. É a questão do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus hoje voltar, ganhou a Taça Guanabara, ganhou o Carioca, vai começar o Brasileiro, a galera vai querer. Queremos o Brasileiro, queremos a Libertadores. A gente quer agora o Mundial que o Jorge Jesus não conseguiu. Então ele, no mínimo, tem que empatar ganhando outra Libertadores. E se ganhar o sarrafo tudo isso, tá lá em cima. Se ganhar tudo isso, tem que ser naquele nível. Naquele nível. Naquele nível. Não vale só ganhar. No Flamengo não vale só ganhar. Tem que ser no mesmo nível pra cima. Então, assim, ele só tende a perder. Porque, por exemplo, se é eliminado numa semifinal de Libertadores, vão dizer, ih, já não é o mesmo, não sei o quê. O Zico, maior ídolo da história, se ele assume como treinador do Flamengo, 3 derrotas em seguida, vai ter gente que não viu ele jogar que vai estar lá fora. Aconteceu isso com o Rogério Ceni no São Paulo. Aconteceu com o Rogério Ceni, acontece com inúmeros ídolos, com o próprio Roberto Dinamite, que aceitou ser presidente do Vasco. Enfim, então assim, o Zico só teria a perder. E aí ele aceitou trabalhar com a Patrícia Amorim. Afinal, o Zico foi atleta, a Patrícia foi uma nadadora olímpica do Flamengo, eu lembro muito bem. E aí ele aceitou. E aí, nisso, ele tem um clube, que é o CFZ. Todo mundo sabe há mais tempo que conhecia a Patrícia Amorim, que o Zico tem o CFZ. No CFZ são revelados talentos. Algum talento se destaca. O Flamengo, na época, não era a potência que é hoje. Precisava de jogador barato que fosse bom. A dívida era astronômica do Flamengo para contratar alguém. Então, tem alguém barato que seja bom? Digo, cara, tem um cara lá que está se destacando. Cara, é óbvio que você vai indicar, não é... Você pode indicar seu próprio filho. Seja porque é seu filho, mas ou seja, porque é talentoso, o cara vê, se não for, não vai, entendeu? E quantos filhos são melhores do que os pais? Então, existe muito disso no futebol. O Djalminha era filho de um ex-jogador, o Djalminha foi melhor do que ele. Agora, a maioria é difícil. Porque você ser filho de alguém... essa carga é muito pesada. Eu, por exemplo, adoro que meu filho tenha ido para o direito. Imagina se ele escolhe ser biógrafo. Aí ele vai ter que passar o meu sarrafo. Quer dizer, então ótimo que ele escolheu ser advogado. Que aí não vai ter essa pressão nele. Mas não escreve que tem um pai, mas não sei o que tem um pai. Então, pronto. Então, a mesma coisa no futebol. Ele tinha um jogador lá muito talentoso, eu indico, mas se ele vai passar para o Flamengo, é com o Flamengo. E pior que o cara ainda fazia gol. Foi bem. Botou cara. O Dedé lá pra... Foi bem. O Dedé não conseguiu pegar ele, era um zagueiro rápido, né? O Rafinha botou na frente do Dedé lá. Mas aí acabou jogando na conta do Zico, que estava ganhando comissionamento, ganhando por fora, na contratação do cara, que era dele, que foi indicado, que era... Enfim. Então, assim, o brasileiro tem esse mal, Felipe. O brasileiro tem esse mal de que quando vê alguém com sucesso... tenta denegrir, e quando vê alguém que você não tem uma vírgula contra, ele vai ser o professor Pardal que descobriu algo que o incrimine. Entendeu? O jornalista tem muito disso, né? Hoje, pela questão do furo de reportagem, seja pela questão do clique, do like, acontece muito disso. Eu, uma vez, fui ver uma matéria ali, aí estava lá, clique, Ares se despede do Fluminense. Aí o caraca, já foi vendido, não sei o quê. Aí quando eu fui clicar... A Ares se despediu do clube porque foi convocado pela seleção colombiana, já viajou para disputar as eliminatórias. Só para te chamar para você. Só para chamar para clicar. Hoje tem muito disso. Então, assim, aí de repente o cara quer ser conhecido, jornalista conhecido, que descobriu que o Zico tem falcatrua com o clube. Cara, vai investigar. E nós, biógrafos, a gente investiga bastante, porque é muito complicado você falar sobre vidas. Nós, biógrafos, a gente descobre coisas que nem a esposa do cara descobriu. Sabe? Porque o amigo contou, porque o amigo pediu, desliga aí o gravador, vou te contar. Entendeu? Então, tem muitas coisas que são fofocas, mas tem coisas que são informações. Informações sobre trabalho, sobre caixa 2, sobre não sei o quê, que, de repente, a família do cara não sabe. Que ele não quer contar, mas o amigo, ou o financeiro, ou o ex-funcionário sabe. Entendeu? E que não tem contato com a esposa ou com o filho. Entendeu? Então, assim, nós investigamos bastante para poder fazer um livro, uma biografia de alguém. E isso, com certeza, acabou com qualquer chance do Zico assumir alguma coisa no Flamengo, né? Não, e ele tem nunca algum quis. pensamento ainda de assumir algo dentro do Flamengo, o presidente? Eu acho que agora, com 71 anos, e assim, eu acho que o Zico percebeu
o mundo das redes sociais, ele nos trouxe uma proximidade muito grande com quem a gente nunca pensou que seria próximo, né? Então, assim, a grandiosidade do Zico, eu acho que foi mais percebida ainda agora, porque, assim, ele é muito requisitado. São palestras que ele vem dando há mais ou menos meia década pelo Brasil, também no exterior. Então, nas palestras, por exemplo, ele agora tem um livro sobre liderança, palestras de liderança. Mas ele está sempre com uma televisão madrilenha, japonesa, francesa, fazendo uma matéria sobre ele. Está sempre abrindo clínicas de futebol, seja em Angra dos Reis, seja em outras cidades. Acho que são mais de 40 cidades do Brasil que tem escolinha Zico 10 e que a presença dele é importante para ir lá, para mostrar para os meninos os exemplos. Então, o Zico tem inúmeros... Tem podcast, tem programa na TV, tem não sei o quê. Então, assim, tem as próprias redes sociais dele, o Instagram, o YouTube. Então, assim, ele é tão requisitado. Ele ainda tem alguma coisa na Band ainda também. Tem um quintal do Galinho, né? O quintal do Zico aqui no Vogue Square. Então, assim, são tantas coisas do Zico. A marca do Zico, o autógrafo do Zico. Às vezes eu pensava que esse livro poderia vir com aquele autógrafo do Zico, assim, o efeito Zico. Porque é tipo uma marca da Nike. Quando você vê aquele negocinho assim, você já vê que é Nike. Quando você vê o autógrafo do Zico, você já vê o Zico. Então, o Zico, eu assim... mesmo já fiquei várias vezes aqui fazendo no caderno e tentando imitar o autógrafo dele. O da Nike dá, o da Nike é mais fácil. Então, assim, eu acho que isso mostrou para ele, né, e para a família que ele tá mais gigante, talvez, do que quando ele jogava bola. E uma coisa que ele fala nessa liderança dele é que ele foi muito mais importante fora do campo do que dentro do campo. Isso é o principal para o líder, isso é principal para qualquer um que trabalha em qualquer profissão. Por exemplo, vou dar um caso assim. A primeira renovação de contrato do Zico, quando ele tinha 21 anos, era um garoto. Quando ele tinha 21 anos, os caras, os dirigentes, chamaram ele na sala e falaram assim, olha só, nós vamos te dar um aumento porque você está dando resultados aqui para gente. O Zico botou, não. Se for me dar aumento, eu sou tenista, eu jogo sozinho. Olha só, a galera toda aqui está 3 meses sem receber. Querem me dar aumento? Parcela em 12 vezes, mas quito da galera, cara. Eu quero todo mundo trabalhando feliz, eu quero todo mundo feliz me passando a bola. Pô, isso é... Se descobre que me deram aumento, na hora de me dar o passe, o cara vai tentar fazer o gol para ter aumento também. Então eu preciso de todo mundo feliz. E você tinha quantos anos? Ele tinha 21. Olha a visão. Ele falou, eu não sou tenista, eu não jogo sozinho. Se ele fosse tenista, ok, me dá um aumento. Mas eu preciso do cara feliz e não com inveja. Porra, aumentaram do cara e o meu aqui nem olham pra mim, entendeu? Então não vou passar a bola pra ele. Ou vou passar só jaca, entendeu? Se vira aí, tu não ganha aumento. Então, assim, ele precisa de um ambiente estável, todos felizes. E ele falando, tem gente que não tá levando carne pro filho em casa, cara. Então, quita da rapaziada, depois pensa no meu aumento, parcela. Mas paga o da galera, pra todo mundo trabalhar com prazer e não sei o quê. Mesma coisa quando o Flamengo foi campeão do mundo, tinha 2 carros em jogo, porque era a Copa Toyota, tinha 2 carros da Toyota, um para o melhor em campo, um para o artilheiro. O Zico falou, olha só, galera, ninguém vai ganhar esse carro, não. Se quiser ganhar o carro, vai pagar por si só. Quem ganhar o carro, se a gente ganhar o carro aqui, vamos dividir o valor do carro entre a rapaziada. Porque quem vai ganhar esse carro de melhor jogador ou de artilheiro? De artilheiro, quem fizer gol. Então, o goleiro já está fora. Ele não vai ganhar esse carro. Então, o melhor em campo para ser o goleiro... Só se a gente empatar, for pro pênalti, o cara pegar 3. Aí vai ser o melhor em campo. Então, olha só, o goleiro já tá fora, zagueiro já tá fora. Já não pode ser artilheiro nem melhor em campo. Então, isso aqui vai estar quem tá na frente para os atacantes, do meio de campo para frente. Vamos fazer o seguinte, para ninguém querer ser o melhor em campo, ficar dando lençol, caneta, entendeu? De todo mundo jogar sério, que o que importa é o Flamengo ser campeão do mundo, vamos fazer um ratatá. Se a gente ganhar os carros, a gente vai fazer um ratatá. Todo mundo jogou o seu melhor futebol, ninguém foi fominha, ninguém foi nada. O Zico foi eleito melhor em campo, o Nunes foi o artilheiro, os 2 ganharam o carro, receberam lá, qual o valor do carro? Na época, acho que era $25 mil. Dividiram o valor, botaram ali no ratatá e cada um ganhou o seu, inclusive os roupeiros, todo mundo que foi para o Japão. Então, todo mundo ganhou o seu. Aí, se o cara quer levar o carro como se fosse um troféu, coisa que o Zico fez, ele pagou por fora. Mas o dinheiro do valor estava ali embutido para dividir com a galera. Era um desejo dele levar o troféu que ele ganhou. Ok, mas foi por fora. Então, esse é o papel do líder. Por quê? Porque ele não joga sozinho. Agora, hoje em dia, você vê muitos jogadores de futebol atualmente só pensando em si.
Só pensando em si, fazendo cruzeiros e não sei o quê, e aparecendo aqui, e fazendo merda em banheiro público, e não sei o quê. Porque só penso em si, não penso na imagem, não penso em nada disso. Não viu o quanto que a equipe é importante para a gente conseguir atingir os objetivos. Então, vocês que estão assistindo aí, pega esse exemplo do futebol, né, que o Marcos contou para a gente aqui, tenta levar isso para dentro do seu ambiente, seja ele qual for, seja da fábrica, seja em casa, seja aonde você tiver uma equipe. Porque tem 2, 3 pessoas, já virou uma equipe. Então, não é você que toma as decisões sozinhos, você tem que tomar uma decisão em conjunto em prol daquele resultado. Então, é importante você pegar esses exemplos, imagina de quem? Do Zico, e contado pelo Marcos. Então, assim, maior credibilidade não há para você seguir isso e ter realmente resultados benéficos e positivos para o que vocês estão buscando. Agora, Marcos, eu queria falar um pouquinho da tua carreira, cara. Nós falamos bastante aí do Zico e eu queria que você contasse aí, porque não é só o efeito Zico que tem na carreira do Marcos, né? É importante dizer que são quantas obras? Olha, as mãos estão aqui a obra, porque são 14 obras, 22 anos de carreira e... Quase 2 livros por ano. Praticamente. A minha meta é empatar isso aí, 30, um livro por ano, porque, na verdade, é muito complicado fazer uma biografia. Mas, assim, eu comecei cedo, eu comecei com 25 anos, quando a minha mulher falou que estava grávida, que eu ia ser pai, virou uma chave em mim de responsabilidade e tudo, e eu comecei a fazer livros para me diferenciar na minha profissão de jornalista. Jornalista faz grandes reportagens, matérias de 2 páginas, mas eu precisava fazer algo que me diferenciasse. E aí eu fiz a biografia do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho. Esse foi a primeira? Foi o primeiro livro. E com esse primeiro livro sendo lançado e tendo sido um sucesso, o Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, um dos maiores publicitários do país, me chamou para fazer um livro dele, tendo em vista que 5 meses depois ia ter um Rock in Rio em Lisboa, então eu tive 4 meses para fazer a biografia. Foi um processo assim hercúleo, desumano, que eu não aconselho a ninguém, e não faço de novo, mas ali seria o meu primeiro livro internacional e já sendo o segundo livro da minha vida. E eu consegui concluir isso. E já emendei com o Heleno de Freitas, com Nunca Houve um Homem como Heleno. Que esse é o auge dos seus livros? É o pessoal, assim, digamos assim, que seja o maior sucesso de crítica, né? Depois virou filme com Rodrigo Santoro. Enfim, então essa tríade inicial, Renato Gaúcho, Roberto Medina e Heleno de Freitas, me consolidaram como biógrafo. Nisso, meu guru, meu mestre, o Rui Castro, que hoje está na Academia Brasileira de Letras, fez livros sobre Carmen Miranda, sobre Nelson Rodrigues, sobre Garrincha. O Rui Castro me pupilou, me pegou como pupilo e começou, olha só, parei com biografias. Eu falei, que isso, mestre? Não, parei. Agora eu estou vendo um garoto jovem vindo, eu tinha 31 anos. E aí eu não acreditei muito nisso, não. Eu falei que isso é papinho para... Cara, realmente, ele parou ali quando ele me disse, desde 2006 ele não faz um livro. E sempre que chega alguém, pô, Rui, você pode me biografar, não sei o quê, ele me indica. E nisso eu fiz o livro do Alex, por indicação dele. Fiz o livro que é um sucesso na Turquia. Eu vi alguma coisa no YouTube. Ele é o que fala que, assim, que dos alunos dele, você é o melhor? Ah, sim. Ele? É o Rui. É o Rui, né? É o Rui. Ele deu muitos cursos de biografias e eu fiz questão, já com livros publicados, de fazer. Porque é aquilo que o Zico fala, né? Assim, você não pode achar que você sabe demais. Você não pode achar que você é alguma coisa. Você está alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu estou o biógrafo. Eu não posso achar que eu sou o biógrafo. Porque amanhã eu posso ser um apresentador de podcast como você. Uhum. Amanhã eu posso ser um apresentador de tipo um Pedro Bial. Então, eu não posso achar que eu sou o biógrafo. Eu estou o biógrafo. Há uma diferença muito grande entre o ser e o estar. Então, assim, se você achar que você é alguma coisa, você não pode ser mais nada. E a gente já viu, por exemplo, atores da Globo, ter o Mário Gomes mesmo, depois de ser um grande galã da televisão brasileira, depois foi vender sanduíche natural na praia, cachorro quente na praia. Porque não iria ser galã o resto da vida, sim, né? Ele estava, né, galã? E se ele num problema financeiro, falar, não, eu sou ator da Globo, não posso vender, sabe? Vai achar que é... Não, ele foi lá com toda humildade e conseguiu se refazer. E eu não, se perguntar para ele, quer voltar para a Globo, quer continuar aqui com os cachorro-quentes, ele vai querer continuar com o cachorro-quente. Então, acho que isso é importante. Você, quando percebe que você não é, você está, você pode ser tudo.
Você ganha uma gama muito grande. Então, assim, para mim, o Rui Castro ter me abraçado, ter me dado vários livros, maravilha. Estou aí. Mas agora, por exemplo, se eu sentisse que eu era só um biógrafo, eu não ia fazer um livro de liderança. Porque quando o Zico me chamou, Marcos, você faz um livro meu, eu falei, cara, eu já tenho umas 5 biografias tuas, tu vou fazer outra. E aí ele falou, não, a pegada é diferente. Aí me despertou o desafio. Eu acho que todos nós somos motivados por desafio. Você, por exemplo, devia estar com a sua carreira consolidada, ali com a sua nora, não sei o quê, de repente você aceitou esse desafio de levar um podcast. Isso aí. E isso é que quando você chegou, Marcos, de repente eu estou com frio na barriga aqui, estou nervoso. Esse desafio que faz, será que vai rolar um podcast? Será que vai durar 1 hora? Será que vai ser bacana? Esse desafio é que nos faz, sabe, não ficar sentado na acomodação, na zona de conforto. Então, a mesma coisa para mim, cara. Biografia eu não tenho, eu já sei a manha. Isso era um desafio. De repente vai chegar uma outra que vai ser um desafio maior. Então, eu acho que a vida é isso. E hoje, com 14 livros, 3 internacionais, esse do Zico, então, mundial, né? Eu acho que... E o biógrafo é tipo Deus, né? Você vai entender o que eu estou querendo dizer, vocês também. Por que eu acho que o biógrafo é tipo Deus? Acho que todas as obras são filhos, né? Então Sim. você não tem como escolher um. É igual Deus, né? Não. Todos nós somos filhos de Deus. Não dá para Deus escolher esse aqui é melhor, esse aqui é pior, não. É a mesma coisa, né? Tudo são seus filhos, tudo aqui abaixo. E aí, como obra, quem trabalha com questões como obra, até o pessoal da construção civil que faz obras, faz edifícios, pergunta para ele se uma casinha que ele levantou no Andaraí, de repente, não é tão ou mais importante de que um arranha-céu que ele levantou no centro da cidade. Eu fiz isso no livro que eu escrevi sobre a história da Cervenco. Na verdade, a biografia não de algum humano, mas de uma empresa. Uhum. Né? Assim como é uma vida, a empresa tem o nascimento, tem o crescimento, tem o auge, tem o declínio, tem, às vezes, o falecimento. Quantas lojas a gente perdeu, Mesbla, loja Company, marcas fortes, não sei o que foram CB, perdidas. né? Casa da Banha. Casas da Banha, nossa, Papai Noel pousava ali. E aí, às vezes morrem, mas às vezes continuam, às vezes se eternizam. Então, assim, eu fiz a biografia da Cervenco e nisso, uma casinha que foi a primeira que eles se levantaram no Andaraí, sabe? É muito mais importante que o arranha-céu do Rio Design Leblon. E tudo aqui que envolve, a história que envolve aquele projetozinho ali. O cara ter acreditado em 2 caras que não tinham portfólio. No outro, quando ele levanta o arranha-céu, já tinha um portfólio com mais de 200 prédios. Então, era óbvio que ele ia levantar um arranha-céu. Uhum. Aí, só que o pessoal fala, nossa, deve ser... o Rio Design Barra também foi a cereja do bolo. Foi a última obra da Cervenco. Pô, lindíssimo. Tinha uma escadaria que toda novela do Manuel Carlos aparecia a escadaria. Quando tiraram, foi como se tirasse um braço deles. Que eles criaram aquele shopping com aquela escadaria. Mas, enfim, a modernidade fez com que, vai ter que ser escada rolante, não sei o quê. Então, assim, quem trabalha com obras vai perguntar para o Pablo Picasso qual é o principal quadro dele. É Guernica? Talvez não seja. Talvez seja o primeiro, talvez seja da mãe dele, que ele fez um desenho, um rabisco. Então, assim, eu não tenho o filho principal. Eu tenho 14 filhos, um é o mais bonito, um é o mais queridinho, o outro é o mais, mais famoso. mais famoso. Esse aqui, o mundo inteiro conhece, o outro ali ninguém conhece, mas ele tem um conteúdo lindo por dentro. Então, assim, cada filho eu amo de uma forma. E assim, às vezes, uma obra que nem teve tanta saída, porque com certeza uma teve menos saída, de repente essa que mais te agrada. Sim. Mas pode não ter agradado o grande público, mas é aquela que você fez com mais inspiração, né? Sim, às vezes teve, por exemplo, hoje em dia eu não faço mais que livros no amor, assim. Vou fazer um livro sobre alguém porque eu tô afim. Uhum. Hoje eu sou contratado para edificar essa obra para alguém. Então, assim, eu já fiz livros gratuitos e já fiz livros contratados. Não necessariamente os livros que eu quis fazer são os que me deram mais gosto. Às vezes eu fui contratado por alguém que eu falei, cara, isso aqui não vai dar... Beleza, eu vou fazer, mas não tô com tesão nenhum. E, de repente, eu fui vendo as histórias e, cara, eu falei, cara, como é que não escreveram isso antes, cara? E o risco que é também, né? Não vamos citar nomes, mas quando você vem numa história que faz algo que você tem que pesquisar tanto e, de repente, aparece um problema do cara no futuro e aquilo mancha toda a tua história, né?
Não, e aí a gente não precisa citar nomes, mas, por exemplo, eu tenho muito cuidado quando políticos me chamam. Eu preciso de um livro, aí eu já começo a pesquisar se não vai sair ano eleitoral e não sei o quê. Porque, assim, é muito fácil você dizer para um outro: eu quero que você faça só entrevista eu e minha família. Tá bom, só que é o meu nome que está lá, entendeu? É o meu nome que vai sair. Então, se acontecer algum problema ali, enfim, algum escândalo nacional envolvendo, ou regional envolvendo aquele nome, vai respingar em cima de mim. Porque vão falar que você sabia e não colocou. Sabia, não coloquei, eu recebi para não colocar, entendeu? Então, assim, eu lembro quando o Woody Allen, o cineasta, né, do Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, quando ele, já grande cineasta, fizeram a biografia dele, foi um best-seller mundial e, de repente, explode na mídia que ele estava tendo um caso com a filha da Mia Farrow, quer dizer, na verdade, a enteada dele. Mia Farrow, ex-mulher do Frank Sinatra, ele tinha se casado com ela. E aí a filha dela, de 13 anos, estava tendo um caso com o padrasto, que era o Woody Allen. O livro dele despencou dos mais vendidos, era um best-seller mundial, e foram atacar o biógrafo. A gente leu aqui, não tem nada que indique pedofilia, ou que ele gosta de menininhas, de crianças. Então, assim, a carreira do biógrafo acabou porque ele se vendeu. Então, eu tenho muito cuidado com a minha credibilidade. Demorou muito tempo. É como qualquer restaurante. Você vai no restaurante a primeira vez, falaram que é bom, mas você vai cético. Aí você come, porra, é muito bom. Aí você volta. O dia que você pegar ali o arroz e tiver uma barata no meio, você não volta nunca mais naquele restaurante. Pode ter sido 10 vezes bom. Então, ganhar um cliente é muito difícil, perder é mole. Então, assim, eu construo ao longo de mais de 20 anos a minha credibilidade. Eu não vou vender a minha credibilidade, de repente fazendo de uma pessoa que eu sei que é controversa. Porque, às vezes, você vai fazer a biografia de alguém que parece acima do bem e do mal e pode acontecer isso, dele fazer uma burrada, dele queimar o nome, dele não estar pagando imposto, dele não estar fazendo não sei o quê e não ter defesa. As coisas do Zico, por exemplo, o Zico se defendeu muito bem, tem provas e tudo. Agora, tem muita gente que faz coisas aí que ninguém está sabendo, né? Esse mundo que você esconde celular e não sei o quê. Entra aqui, vai ter uma festinha, deixa o celular retido e não sei o quê. Depois alguém grava e explode. E você, cara, era o último cara que eu imaginava. Então, assim, é muito complicado fazer biografia de pessoa viva. O Rui Castro mesmo fala, biografado bom é biografado morto, porque a história tem início, meio e fim. Eu sei que você tem vontade, eu vi na internet, você tem uma vontade muito grande de fazer uma biografia do Caju, né? Sim, eu tenho vontade, mas aí não tem nenhuma. Então eu vou esperar a hora certa ou que ele mude de ideia. Porque eu acho que, assim, as pessoas têm que entender que às vezes, tudo que passou de ruim na vida serve como aprendizado. E uma lição para outros, né? E é uma lição para outros, de repente, para mães falarem: olha só, meu filho está indo por esse caminho dos vícios, caminho das mulheres, caminho das drogas, Enfim, então, assim, ele passou por isso, ele foi no fundo do poço, mas ele se reergueu, entendeu? E talvez eu não fosse quem eu sou hoje se não fossem as minhas derrotas. Porque quando você tem vitórias, você curte, você goza, você vibra. Agora, quando você toma um fora da pessoa amada, ou é reprovado na escola, ou faz alguma merda, vai fichado na polícia, não sei o quê, você aprende. E é você onde reflete. nós crescemos mais. Exatamente. É justamente nesses erros, na derrota. Quando acerta, tá tudo bom, maravilhoso. Sim. É só você ver a criação de um filho que ganha de tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Ele vira uma criança mimada, que não aprende nada e Depois tal. vai ter que ir pra vida pra fazer o dinheiro dele, que ele achava que era fácil quando recebia do papai. Agora, tu pega uma criação de uma criança que é, entre aspas, mais largadinha, mais e tal, a evolução dela é muito maior, porque ela tá aprendendo justamente. Eu caí, levanto, venho aqui, e aí... E é realmente o que faz crescer. A gente cresce na derrota mesmo. É no problema que a gente cresce. É isso aí. Eu acho que viver é passar por cima dos problemas, né? Aí que você difere os meninos dos homens. Tem uns que, meu Deus do céu, não esperava por isso. Por quê? Por que comigo? Por que não contigo? Entendeu? Então, só vai te fazer bem passar por isso. A gente tenta
passar o tempo inteiro. A gente tenta com os nossos filhos, não faça isso, eles vão fazer. Eles vão dizer, mãe, eu tô indo estudar. Não vão estudar, vão pro Maracanã de ônibus. Entendeu? A gente nem tá sabendo. Então, assim, a gente já fez o que nossos filhos vão fazer. A gente já tem uma ideia. E, assim, os dribles ocorrem. A gente não vai conseguir livrá-los do mal. Não dá para colocar dentro de uma bolha, né? Não dá. E se colocar é pior ainda. Você vai piorar ainda. Vai porque quando mimar. Tiver mais velho, enfim. vai ficar uma criança, um adulto frágil, né? Tem homens de 40 e poucos anos, tava lendo aí recentemente, que pedem mesada para mãe. Entendeu? Tem muita. Essa geração tá muito assim. A geração nova, então, de celular é impressionante. Não sabe fazer uma coisa assim que não seja no mundo virtual. Então é muito complicada essa questão. Mas realmente nós só crescemos com as adversidades que a gente consegue superar. Isso aí é ponto pacífico. Marco, obrigado aí pela tua presença. Mas eu queria, antes de você se despedir, que você desse um recado. Onde que a gente consegue achar os 14 livros? Eu sei que o Zico já está em todas as livrarias aí. Sim. Mas e os outros? Quem tiver interessado em saber de todas as suas obras, onde pode buscar? Ainda dá para comprar, por exemplo, o Heleno, o Renato Gaúcho, sim, que são os inícios do Medina. Onde que eles conseguem comprar esses livros? Então, gente, eu vou falar. Olha só, anotem o meu Instagram, @MarcosEneves, também no X, que é o antigo Twitter, Marcos E. Neves. No YouTube vocês me acham no Marcos Eduardo Neves, assim como no Facebook. Enfim, e para comprar o Efeito Zico, tá em todas as livrarias físicas, todas as livrarias virtuais, nos gigantes também do segmento, como a Amazon. Você não tem problema para achar o Zico, seja no Brasil ou no exterior. No exterior, entra na Amazon, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. Daqui a pouco está chegando em outras versões. Agora, quanto aos meus livros antigos, alguns, infelizmente, já esgotaram. Eu guardei um exemplarzinho lá comigo para um dia ficar lá, museuzinho lá para o meu filho, entendeu? Mas, assim, a maioria está por aí. Fiquem atentos, falem comigo por esses meios, por esses canais, ou então tentem num sebo virtual, estante virtual, vocês vão achar o livro do Medina, alguns que já saíram de circulação, tem sempre o pessoal trocando, né? E por aí a gente acha. Até eu já comprei livro meu através de sebos virtuais, para ter uma gordurinha para queimar, dar de presente para alguém. Mas a maioria eu ainda tenho, é só me procurar que eu respondo a todo mundo que fizer contato e te digo qual a melhor forma de consegui-lo. Marcos, obrigado pela sua presença, obrigado principalmente pela sua generosidade, porque, cara, você é um grande biógrafo, um dos maiores que tem no Brasil. E, assim, o quanto eu estava nervoso para poder sentar calma, aqui. né? Então, por isso que eu estou te agradecendo pela tua generosidade, porque você fez, assim, eu ficar mais tranquilo, eu ficar mais calmo. E, assim, muito obrigado, porque a sua presença realmente só vai fazer engrandecer mais esse projeto que está bem no início, apesar de a gente estar com uns 20 episódios, mas é algo que está no início. Eu tenho 4 meses, eu estou aprendendo a cada dia e, assim, pude aprender um pouco mais com você. Muito obrigado. E eu queria que você deixasse, através do Efeito Zico, uma última mensagem de liderança para os nossos, as pessoas que nos veem, que são muitos serralheiros, arquitetos, engenheiros, e eles levarem um pouquinho do Efeito Zico para dentro do ambiente deles. Então, gente, com trabalho, com muito suor, mas vale o esforço, que vocês conseguem transformar aquilo que parece um sonho numa realidade. Então, nunca desista. Nunca desista. Aquilo que você sonhou não foi à toa e vai fundo. Se dedica, se aperfeiçoa, se aprimore. Cada segunda-feira é uma segunda-feira nova. Cada dia é um dia novo, uma oportunidade nova de você conseguir chegar lá. Se eu ouvisse muita gente, eu não teria feito metade dos livros que eu quis fazer. Entendeu? Isso aí já passou, já era, não vai te levar a lugar nenhum. Não acredite, não ouça os outros. Ouça o seu coração, ouça a sua vontade interna e você vai chegar lá. Mas não é assim, é se esforçando. Obrigado, Marcos. Gente, é isso aí. Estamos terminando mais um Mãos à Obra. Compartilha, curta. Olha, não deixem de ler esse livro. Isso é algo que vai fazer... Não é só... A gente não está falando apenas do Zico, a gente não está falando só de futebol, a gente está falando de algo que você vai levar para o resto da vida como exemplo, liderança para todos os segmentos. Então, o livro está aqui, o episódio também está aí, agora é com vocês. Mãos à obra.